Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Bíblico Catequético. Hoje nós teremos a graça de meditarmos um pouquinho sobre a carta aos Gálatas, a carta de São Paulo aos Gálatas. Eu digo que é uma carta importantíssima para o cristianismo e até uma carta decisiva. Não só para conhecermos a pessoa de Paulo, porque essa carta é uma carta autêntica de Paulo, foi ele mesmo que escreveu à comunidade da Galácia, mas também para entendermos qual é o evangelho que ele prega. Qual evangelho Paulo está pregando? E qual é a beleza deste evangelho que ele apresenta à comunidade da Galácia e também a todos nós como cristãos. Nesta carta, Paulo aborda alguns temas importantes para a fé cristã. Por exemplo, liberdade, graça e o modo de viver do cristão. Paulo ainda aproveita essa carta para colocar outro tema, que é a defesa de sua missão. Esses temas de liberdade, graça e o modo de viver cristão, eles são totalmente atuais. São temas que nós podemos tratar hoje no nosso dia a dia como cristão e como igreja. A primeira característica desta carta é que ela revela quão grandiosa foi a obra de Paulo na Galácia, o qual visitou esta comunidade por pelo menos 2 vezes, que nós temos registro tanto nos Atos dos Apóstolos, relatado por Lucas, quanto nos outros escritos de Paulo e também nesta carta que Paulo diz que passou por lá por motivo de doença, mas também foi o Espírito Santo que o conduziu entre os Gálatas. Paulo, aqui, nós devemos entender que ele não é um escritor. Ele não tem o objetivo de fazer um tratado teológico sistemático. Mas Paulo é um missionário, é um pastor. E ele tem uma preocupação pastoral e missionária com essa carta. Paulo toma conhecimento de um grande perigo que estava rondando na comunidade de Gálatas. Mas qual perigo que é esse? De algumas teorias que estavam sendo semeadas no meio da comunidade e teorias contrárias ao ensinamento de que ele tinha deixado, que ele tinha pregado nesta comunidade. E essas teorias chegavam ao ponto de difamar e de tirar a autoridade de Paulo como apóstolo de Cristo. Isso era grave. E essas teorias foram trazidas por cristãos vindos do judaísmo. Estes pregavam que os cristãos deveriam observar a lei de Moisés literalmente, inclusive na questão da obrigatoriedade da circuncisão. Nós já vamos nos ater um pouquinho mais sobre esse tema da circuncisão e a obrigatoriedade da lei. Então a comunidade estava no momento de crise. O que deveriam fazer? Seguir Paulo? Seguir o ensinamento que Paulo tinha deixado? Ou ouvir os novos pregadores que estavam vindo do judaísmo? É nesse contexto que Paulo escreve a carta. E olha, Paulo escreve bravo, escreve de maneira firme. Usa até algumas palavras pesadas para os cristãos da Galácia. Então vamos à carta de Paulo. Logo no início, Paulo sente a necessidade de mostrar de onde vêm seus ensinamentos. Que não vieram de homens, e sim vieram do encontro pessoal com Jesus Cristo. Paulo se mostra um profundo conhecedor do mistério de Jesus Cristo. Vamos ver. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas de Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo já inicia dizendo de onde vem a sua autoridade como apóstolo e de onde vem a sua autoridade para pregar. De onde vem o seu evangelho? Seguindo os mesmos versículos, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Paulo coloca o fundamento de sua carta. Onde está o fundamento? O fundamento de sua carta está na pessoa de Jesus Cristo. Um encontro pessoal com Jesus Cristo que
se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do maligno. Assim Paulo começa a sua carta. Por isso Paulo afirma que o evangelho é único. Tem só um evangelho. É o que nos torna livres. Nós somos livres em Jesus Cristo. Mas de qual evangelho Paulo aqui está falando tanto na carta de Gálatas? Dos 4 evangelhos? Não, claro que não. Os 4 evangelhos ainda não tinham sido escritos. Mateus, Marcos, Lucas, João ainda não tinham sido escritos totalmente, então não são desses evangelhos que Paulo está falando. O evangelho aqui é o que ele pregou a partir do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Evangelho, aí é o que chamamos de querigma, ou o primeiro anúncio. E qual que é este primeiro anúncio? Anúncio da morte e ressurreição de Jesus Cristo como fonte de nossa salvação. Vejamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 5. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro e depois aos 12. Vejamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Aqui está o cerne do evangelho que Paulo está pregando. Este evangelho também está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, logo no início. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, pois eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Aqui Paulo está afirmando a autoridade que ele tem de anunciar este evangelho, porque ele não recebeu de homem algum, ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Aliás, o que os novos pregadores estão trazendo distorce totalmente isso e coloca o cristão de novo sob o jugo da lei mosaica. Um evangelho que impede a pessoa de alcançar a liberdade não pode ser um evangelho verdadeiro. Livres, em nosso entendimento cristão, é fazer o bem. Sempre fazer o bem. Quando você faz o mal, você não é livre. Mas liberdade é fazer o bem. Quando você faz o bem, você está livre. E Paulo se enfurece com isso. Diz que o evangelho pregado por ele não pode ser negociado. A fé em Jesus não é uma mercadoria que pode ser negociada. O evangelho de Jesus Cristo não é uma modinha que deve seguir agora e depois não seguir mais. Não. Mas a fé em Jesus Cristo é salvação. A fé em Jesus Cristo é encontro. A fé em Jesus Cristo é redenção. Redime os nossos pecados. Pois na pessoa de Jesus Cristo nós vemos revelado plenamente o amor do Pai e esta misericórdia que Deus Pai tem por nós. Relacionando-se a isso, Paulo faz uma pergunta. O que é lei? Lá no capítulo 3, versículo 19 da carta aos Gálatas. Por que, então, a lei? Quando Paulo fala em lei, ele se refere à lei mosaica. Isso, a lei de Moisés, aos 10 mandamentos. A observância da lei, desta lei, garantiu ao povo de Israel os benefícios da aliança e assegurou este mesmo povo a uma ligação íntima, a uma ligação especial com Deus. A lei foi extremamente necessária para orientar o povo a seguir em frente e a não se desviar do caminho, pois ali em volta deste povo de Israel haviam muitas culturas, muitos povos e paganismo por toda parte, idolatria por toda parte. Além do comportamento humano desses povos, dessas culturas que cercavam o povo de Israel, que provinham dessas idolatrias, que iam contra o que Deus tinha entregue a Moisés, o que Deus tinha pedido ao povo. Entendamos aqui que idolatria é prestar adoração a uma criatura, é tornar uma criatura como ídolo e chamá-la de Deus e de seu Salvador. Os novos pregadores,
que estavam no meio da comunidade dos Gálatas, afirmavam que para ser cristão mais autêntico, deveriam seguir à risca a lei de Moisés, as leis judaicas. Inclusive deveriam ser circuncidados, aderir à circuncisão. Tema este que, na verdade, já tinha sido tratado no Concílio de Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nesta reunião dos apóstolos, o qual estava presente Pedro, Paulo, entre outros, inclusive Paulo, que levou essa questão da circuncisão, foi decidido que, para os novos cristãos que não estavam vindo do judaísmo, ou seja, estavam vindo de outras religiões, paganismo, outras culturas, ou até mesmo sem religião, não seria imposto a lei da circuncisão. Se isso não fosse definido neste Conselho de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, eu também teria que ser circuncidado hoje para ser cristão. Mas no fundo, o que isso quer dizer? Quer dizer que cumprir a lei pela lei não nos garante a salvação. Então, não devemos seguir os mandamentos deixados por Moisés, os 10 mandamentos que estão ali na antiga aliança? Podemos abolir toda a antiga aliança, o Velho Testamento? De maneira alguma. As leis, elas são necessárias. São caminhos que devem nos conduzir para o encontro. Encontro esse com a pessoa de Jesus Cristo, pois Ele é o Salvador da humanidade. A lei é pedagoga. Vejamos lá, Gálatas 3, versículo 24. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois todos vós que fostes batizados em Jesus Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. E se vós sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Aqui Paulo traz um tema muito importante, a questão da promessa. Ele lembra que Abraão estava antes da lei de Moisés, antes dos 10 mandamentos. E foi feito a ele uma promessa. E o que mantém o povo de Deus até a chegada da lei? É a fé na promessa. De Abraão até Moisés, até chegar aos 10 mandamentos, temos aí 430 anos. Aqui Paulo nos lembra aqui nessa carta ainda. Assim, todos aqueles que têm a fé em Jesus Cristo são chamados a viver no Espírito Santo e segundo o Espírito Santo, o qual nos torna livres e, ao mesmo tempo, nos conduz ao mandamento do amor. O mandamento revelado por Jesus, que é o amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este foi o mandamento que Jesus nos trouxe e nos apresentou. Veja, não aboliu os 10 mandamentos, mas apenas deu pleno cumprimento. Em resumo, os mandamentos da lei de Deus, eles são atuais, no sentido em que são pedagogos. Aqueles que te conduzem ao encontro de Jesus Cristo, te levam a ter a fé na pessoa de Jesus Cristo, te levam a esse encontro. Que o Senhor nos ajude a seguirmos pelo caminho dos mandamentos, mas sempre olhando para Jesus e procurando ter um encontro pessoal com Ele. Queira Deus que hoje nós possamos falar como São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Ficamos bem, meus irmãos e minhas irmãs. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve.